Por favor, irmãos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos somente aqui deste capítulo 1 do Evangelho de João. Aqueles que foram achando, digam amém. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Obrigado, Marcelo. Diz assim a palavra do Senhor. Quem não achou, acompanha aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Aí nós vamos agora lá para o versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Amém? Meus irmãos, essa doutrina que eu vou estar aqui ministrando esta noite, é uma das doutrinas mais importantes que nós cristãos precisamos saber e entender. Quando eu falar, eu quero primeiro a sua atenção, para que você atente bem. Quando eu falar a encarnação de Jesus, irmãos, não tem nada a ver com a doutrina da encarnação, amém? Dos espíritas, né? A encarnação de Jesus, irmão, é justamente isso, que o Verbo se fez carne, ou seja, encarnou, ele se transformou em carne. É isso que eu quero falar com relação à encarnação de Jesus. Os irmãos estão compreendendo aí, irmãos? E eu tenho, irmãos, nesse versículo, o 14, especificamente, eu tenho uma experiência maravilhosa com Deus nesse versículo. Porque quando o Senhor me chamou para começar a carreira de pregador do Evangelho, foi uma das primeiras pregações que eu preguei, foi esse versículo. E foi uma experiência maravilhosa, por quê? Porque eu estava muito atribulado, porque era uma pregação no dia de domingo, e eu não sabia o que pregar. E eu li a Bíblia, reli a Bíblia, olhava para um lado, olhava para o outro, e nada de ter uma palavra para me levar para a igreja. E eu orava a Deus, e Deus não respondia. No domingo pela manhã eu já estava quase arrancando os cabelos. Senhor, o que eu vou pregar? Eu estou dizendo isso, irmãos, lá no princípio, né? E hoje a gente fica nervoso, a gente ora, pede oração a Deus, mas estou falando lá, o nervosismo era muito grande. No começo, perdão, irmãos, no sábado à noite eu orei a Deus, pedi a Deus, estava já arrancando os cabelos. E aí, irmãos, durante a noite eu sonhei com esse versículo. Aí no domingo pela manhã eu me sentei para escrever a mensagem. E Deus me deu uma mensagem maravilhosa naquele domingo, irmãos. Mas essa foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor com relação a esse versículo. A segunda foi agora, né? Porque, como eu falei, testemunhei para os meus amados irmãos, agora eu estou fazendo caminhada e meditando no versículo. E Deus me levou a semana toda a meditar nesse versículo. E meditei nesse versículo e também estudei com relação a esse versículo, para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo essa doutrina para os meus amados irmãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando a gente vê aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é uma das doutrinas fundamentais que todos nós precisamos compreender isso. E esse versículo aqui, irmãos, é crucial para a gente entender essa doutrina cristã da encarnação, ou seja, de Jesus, que é Deus, se fazendo carne e habitando aqui entre nós. Por que é fundamental, irmãos? Porque se a gente for analisar, irmãos, esse Deus que se faz carne, irmãos, é aquele que nunca foi criado. Deus, ele nunca foi criado porque ele é Deus, irmãos. Ele existe na eternidade, o para sempre, irmãos. Ele nunca foi criado, aí ele se torna humano.
Você já parou para pensar numa coisa maravilhosa dessa? Alguém que nunca sabe o que é nascer, né, e morrer, ele soube, né? Mas ele nunca soube o que é ter um espaço de vida. Mas aí, o Deus eterno, ele habita, vem morar num corpo. E aí, irmãos, aquele que era totalmente ilimitado, ele vem, ele que é Senhor de todas as coisas, vem e se limitou num corpo físico. Ele passou a ter sede, passou a ter fome, passou a ter angústia, tudo que nós passamos. E aí, aquele que tinha toda a glória, irmãos, ele abre mão de toda essa glória para passar a ser um servo. Você já parou para pensar a grandiosidade de que é isso? Billy Graham, ele diz, né, irmãos, que a maior feito da humanidade, irmãos, não foi o homem pisar na lua, mas foi justamente esse Deus pisar na terra. Foi o maior feito que a humanidade presenciou. E ainda que a gente não consiga entender muito bem isso, irmãos, a verdade é que esse Deus, ele veio a este mundo e se fez de carne e osso, igual a mim e você. E nós vamos entender esse gesto, como é tão grandioso, irmãos, e nós vamos nos fortalecer na nossa fé, irmãos, porque esse gesto de Deus se fazendo carne, irmãos, é algo, irmãos, maravilhoso. Só um Deus que nos amou de uma maneira grandiosa poderia fazer isso. A gente tem que entender também, irmãos, que nós estamos lendo o Evangelho de João. Quem escreveu isso foi o apóstolo João. O João, irmãos, era um discípulo que era conhecido pela sua intimidade com Jesus, sua proximidade de Jesus. Diz lá no texto, né, da última ceia que João tinha tanta intimidade de Jesus que ele encostou a cabeça no peito de Jesus. Ele era conhecido, irmãos, pelos outros discípulos como o discípulo amado, irmãos. Então, quando a gente vê um testemunho desse aqui, escrito por João, que tinha muita intimidade com Jesus, a gente passa também a enxergar esse texto numa perspectiva muito especial, porque quem escreveu, irmãos, é quem tinha muita intimidade com Jesus e sabia do que estava falando, amém? E esse livro aqui foi escrito, irmãos, não foi ali poucos dias depois que Jesus morreu, não. Esse livro, irmãos, foi escrito já no final do primeiro século. Nós devemos nos lembrar que João foi o discípulo que morreu por último, morreu de morte natural, e foi o que mais durou. Então, esse livro foi escrito já no final do primeiro século, foi escrito tanto para os judeus como para os gentios, porque a igreja estava chegando nos gentios. Ou seja, foi para a igreja do mundo todo e para a igreja de todas as épocas, inclusive para a gente. Não foi direcionado só para os judeus. E ele escreveu, irmãos, com o objetivo, escreveu esse livro de João, esse evangelho. Ele tinha um objetivo, irmãos. Qual era o objetivo de João? Era provar, irmãos, que Jesus era o Cristo, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias esperado das profecias. Ele escreveu, irmãos, para mostrar que Jesus verdadeiramente era o Salvador da humanidade. E nessa época, irmãos, que ele escreveu esse livro, também foi para contestar alguns falsos apóstolos que surgiram naquela época, para vocês verem que a heresia já está lá desde o começo da igreja. O diácono Eduardo falou sobre isso aqui, dos falsos ensinamentos, na escola bíblica, terça-feira agora. Então, esses falsos mestres, irmãos, já distorciam tudo e falavam mentiras com relação ao Senhor Jesus, inclusive com relação à encarnação de Jesus, que ele se fez carne. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Olha só o que eles ensinavam. Os falsos mestres. Uns diziam que Cristo, Jesus, não era divino, mas era apenas uma criação de Deus. Até hoje, há seitas que batem nas nossas portas, com bolsinha,
que dizem isso, que Jesus não é um Deus, é só uma criação de Deus. E outros irmãos, que ele era uma pessoa normal, nasceu normal, era um ser humano normal, mas aí Deus o escolheu e botou sobre ele um poder especial. É por isso que ele fazia tudo aquilo, porque ele tinha um poder especial que Deus deu, mas ele era uma pessoa comum. Era como se fosse uma unção especial sobre Jesus, para ele realizar tudo o que ele realizou. Mas outros diziam, irmãos, olha só essa doutrina aqui, que Jesus, irmãos, que ele não era realmente humano, mas que o corpo dele era apenas uma ilusão, que ele era tipo um fantasma. Porque eles acreditavam que uma divindade não poderia habitar num corpo, numa carne como a nossa, porque a carne era mal. E aí eles diziam, não, aquilo ali que apareceu era como se fosse um fantasma, ele não tinha carne mesmo não, ele não era de carne e osso não. Os irmãos estão compreendendo até aí, meus irmãos? Então nós vamos ver qual é a verdade, irmãos, sobre o verbo se fazendo carne. Nós vamos ver o que é a realidade de Deus se fazendo carne, habitando no corpo. A primeira coisa que João combateu aqui, irmãos, foi essa falsa doutrina, essa heresia, essa falsa ideia. Por quê, irmãos? Porque João começa dizendo, no versículo primeiro que nós lemos, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê, irmãos? Era Deus, irmãos. E aqui João está fazendo, irmão, uma alusão com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Os irmãos se lembram o que diz lá Gênesis capítulo 1, versículo 1? Diz que no princípio, olha aí, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então quando João diz que o verbo, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, está dizendo que Jesus estava lá, desde a criação, e que Jesus é o agente da criação. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então vejam bem, irmãos, ele deixa evidente que Cristo não era apenas uma criação, irmãos. Não, ele verdadeiramente era Deus, uma pessoa divina, que sempre existiu, ele era eterno, ele estava lá no princípio da criação dos céus e da terra. Ele não era só alguém que Deus colocou ali um poder especial, não, ele era Deus verdadeiramente. Então João começa destruindo esse argumento, porque ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele era Deus. Depois ele refutou qualquer ideia com relação ao corpo de Jesus. Não, era um corpo fantasmagórico, era um corpo que não tinha carne, era um corpo que era tipo só o espírito. Aí ele diz assim, que o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Aí ele já tira esse falso ensinamento. Como é que era um espírito? Ele está dizendo no versículo 14, o verbo, ele se tornou carne, ele ganhou corpo, e ele veio habitar aqui no nosso meio, ele passou a conviver com a gente. Não tinha negócio de fantasma não, de andar como um espírito não. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, a gente pode dizer que Jesus, ele era completamente humano, completamente carne, mas era também, irmãos, completamente divino. Ele habitou como carne, mas não deixou de ser totalmente divino. Ele tinha a sua divindade, mas ele também estava na carne, e ele sentia o que nós sentimos. Então nós vamos entender um pouco a parte desse versículo, né? Porque quando ele diz, e o verbo se fez carne, ele está aqui, irmãos, pegando a palavra grega com relação a verbo. O que é a palavra grega do original? Quer dizer a palavra verbo. A palavra grega diz que é o logos. O logos. E é por isso que tem igrejas
que se chama Logos, amém? É por causa disso, por causa do verbo, o Logos de Deus. Mas só que na visão grega, irmãos, esse Logos, ele é mais, irmãos, filosófico. Ele era entendido como, não só a palavra, mas a razão, que era o princípio ordenador do universo, essa razão, essa palavra, isso era o Logos. Mas aí João pega esse pensamento e ele transforma essa noção apresentada com relação ao Logos como um Deus pessoal. Não esse que formou o universo distante, não é esse Logos distante. João traz ele, irmãos, para alguém que se fez carne, o verbo mesmo, mas algo pessoal, irmãos. João, ele usa esse Logos, esse Deus Criador que fez os céus e a terra, e ele transforma aqui, irmãos, como alguém pessoal, alguém que veio morar com a gente. Ele verdadeiramente é o Senhor, o Criador de todas as coisas, mas ele veio aqui para este mundo, para morrer por mim e por você. Então, quando Deus cria todas as coisas, nós lemos o que, irmãos? Nós lemos que Deus disse, ou seja, Ele falou, ou seja, teve palavra. Quando essa palavra, irmãos, divina, criadora do universo, essa palavra, esse verbo, é Jesus, esse poder criador do universo, é Jesus, irmãos. Sabe quem é esse Jesus que tem todo esse poder criador? É o Jesus que nós servimos, é o Jesus que está aqui esta noite, é esse Jesus, meus irmãos. Então, essa palavra está envolvida não só na criação, mas também em toda a revelação de Deus para a humanidade. Essa palavra, irmãos, Jesus, que é Logos, João está afirmando a sua divindade e a sua pré-existência, porque Jesus, antes de fazer carne, ele já existia, irmãos. Ele é eterno. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente vê o João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, João estava olhando para o Logos, a razão criadora, ordenadora do universo, mas aí Deus também ele falou algumas coisas no meu coração, irmãos, para trazer ainda mais para próximo de nós. Esse verbo que está envolvido com toda a criação, o verbo se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Aí Deus me mostrou algumas coisas também. O que é o verbo na palavra, na língua portuguesa, melhor dizendo, irmãos? O verbo é uma palavra, irmãos, que exprime uma ação. Ou melhor dizendo, ela demonstra uma ação. Quando eu digo assim, correr, está demonstrando uma ação, a pessoa vai correr, isso é um verbo. Comer, nadar, buscar, tudo é verbo. Então, quando eu vejo que o verbo é Jesus, irmãos, eu vejo que há algo em ação. Verbo é algo em ação. E que ação era essa, irmão, de Jesus se fazer carne, irmãos? É a ação que eu vejo aqui, é a ação do amor de Deus pela minha e a sua vida. Quando ele envia o seu único filho, irmãos, ele está tomando uma ação, um verbo, né? Aqui exprime um verbo. Ele está tomando uma ação do seu amor, porque Jesus, irmão, nós podemos compreender como o amor de Deus vindo a esta terra por mim e por você. Amém? Aí Deus, irmãos, que se fez carne, ele se torna um homem assumindo a forma humana, de carne, e ali não era um disfarce, irmão, não era um espírito humano se disfarçando, não. Mas aqui a gente pode ver a união verdadeira do homem com o divino, do homem com a missão divina, do homem com o amor divino feito carne.
E Jesus, irmãos, é totalmente Deus quanto totalmente humano. Aqui ele vai cumprir o que diz lá em Filipenses capítulo 2, se não me falha a memória, o versículo 5, que diz que ele tomou a forma humana, ele deixou o seu trono de glória, ele se humilhou a si mesmo e se fez carne, porque ele nos ama, irmãos. Então essa doutrina é essencial para a fé cristã, porque ela afirma, irmãos, que Jesus, sendo Deus, ele é capaz de revelar Deus aos homens, porque ele é Deus, então ele revela Deus aos homens. Por isso que eu já falei aqui, quando a gente vê a ação de Jesus, a gente vê o que Deus quer, o que Deus pensa e como Deus agiria, porque Jesus revela Deus. Amém? Quando a gente vê Jesus curando, ele está revelando Deus, ele quer curar o ser humano, irmãos. Quando a gente vê Jesus, irmãos, indo aos desvalidos da sociedade, esse é o desejo de Deus, irmãos, é a gente amparar os desvalidos da sociedade, irmãos. Então, a gente vê, irmãos, em Jesus a revelação de Deus, mas também, irmãos, Jesus sendo carne, ele é capaz também de nos representar diante de Deus, porque ele também é humano, e aí ele sabe o que eu e você passamos, e aí ele pode nos representar diante de Deus. Ele representa Deus para nós e nos representa para Deus. Olha que coisa maravilhosa. E a gente tem que se lembrar que o próprio João diz, né, lá na sua carta de 1 João, no capítulo 2, que Jesus é o nosso advogado, porque ele, como carne, ele pode nos defender diante do Pai. Os irmãos estão compreendendo? Porque ele sabe o que nós passamos, irmãos. Ele sabe a natureza humana como é. Nós podemos querer nos enganar uns aos outros, mas Jesus sabe, irmão, ó, ele passou aqui, irmãos, e ele sabe, ele conhece os nossos corações. É por isso que os fariseus estavam lá tramando em Jesus, olha, lia lá os pensamentos dele, porque ele conhece a natureza humana, né? Então, é importante, irmão, Jesus ter se tornado humano, porque quando ele faz isso, ele pode experimentar tudo, irmãos, que é inerente à nossa condição. Aí você diz assim, mas às vezes as pessoas oram por mim, mas não sabe o que eu estou passando. Você não conhece a minha luta. Só eu e Deus, é justamente, porque Jesus conhece. Você pensa que Jesus não foi acusado injustamente, não, irmão? Você pensa que Jesus não teve problema na família, não, irmão? Teve, irmãos, os próprios irmãos. Você pensa, irmãos, que Jesus não foi perseguido, não, irmão? Foi, irmãos. Você pensa que Jesus não passou momentos de necessidade, não, irmão? Passou, meus irmãos. Então, irmãos, o que você está passando, Jesus conhece, ele sabe, porque ele passou. Não é que ninguém contou, não, ele conhece. E é por isso, irmãos, que é maravilhoso, irmãos. Agora tem uma coisa que ele passou, né, irmãos? E nós passamos, mas ele não agiu como nós. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vejam só. Foi a única coisa que Jesus não fez o que nós fazemos. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece das nossas fraquezas. Então ele está dizendo que não tem sumo sacerdote que não se compadece, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, igual a gente, mas, o quê? Sem pecado. Foi a única coisa que Jesus não fez. Ele foi tentado igual a gente, mas ele não caiu no pecado. E nós pecamos. Mas o contrário, irmãos, o restante, tudo Jesus experimentou. Pastor, você não conhece a minha luta.
Jesus conhece, Ele sabe, e Ele está à direita do Pai, como diz a palavra de Deus, intercedendo por você, e Ele tem os argumentos certos diante de Deus. Olha, Pai, eu já morri por ele, eu já morri por ela, eu sei o que a carne dela está passando, eu sei o que ela está desejando, Pai. Ô Senhor, usa de misericórdia para com essa vida, fortalece ela. Aleluias. Aí talvez você esteja se perguntando, mas como é que esse verbo se fez carne? Como é que um Deus infinito vem habitar num corpo humano? Como é que isso é possível, irmãos? A Bíblia explica isso, que o nascimento de Jesus foi um milagre extraordinário. Ele nasceu no milagre. A Bíblia toda já estava profetizando isso. A Bíblia toda já estava mostrando isso, que ele nasceu de uma maneira milagrosa, porque ele, irmão, nasceu de uma virgem chamada Maria, não teve pai terreno, pai biológico, ele teve um pai adotivo, José, porque não teve uma conjunção carnal de Maria com José para que Jesus viesse a este mundo, porque ele foi gerado única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. E aí já é o primeiro milagre. Maria era virgem, José não tocou nela, mas ela engravidou pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E foi assim, irmãos, que o verbo, e foi assim que a palavra, e foi assim que Jesus se fez carne, e se tornou humano, assumindo uma natureza humana, sem pecado, porque desde a sua formação não houve pecado, desde a sua formação. Então, irmãos, atenta isso aqui que eu vou falar para você. Eu vou usar mais uma palavra grega aqui, o significado. Quando ele diz, irmãos, que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra no grego, habitou, irmãos, ela quer dizer, irmãos, que ele tabernaculou, ou seja, é como o tabernáculo, né, irmãos? É como se dissesse assim, Jesus, ele veio e armou a sua tenda entre nós. Ele abriu e estabeleceu o seu tabernáculo entre nós. Os irmãos se lembram do Antigo Testamento, o tabernáculo de Deus? Amém? Que estava no meio do povo. É isso que ele quer dizer, irmãos. Esse habitou é tabernaculou, ou seja, ele estabeleceu o seu tabernáculo, a sua tenda entre nós, irmãos. Ou seja, na antiga aliança, irmãos, presta bem atenção. O povo de Israel saiu liberto do jugo do faraó, mas ali, irmão, durante o dia, a presença de Deus ia numa nuvem, e à noite uma coluna de fogo. E quando eles paravam, as tribos, irmãos, se organizavam, e no centro das tribos, ali levantava-se o tabernáculo. Por quê? Porque era no tabernáculo que ia a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, ou seja, Deus estava no meio deles. Então, quando ele diz, irmãos, que Jesus, e João usa aqui essa expressão, ele habitou entre nós, o povo de Israel, quando ouviu essa palavra, eles já sabiam o que João estava dizendo. Eles já compreenderam o que João estava querendo explicar. Que Jesus, irmãos, ele fez assim, essa analogia, Jesus veio e habitou entre nós, ele armou a sua tenda entre nós. Então o povo daquele tempo já compreendeu. E agora, Jesus é um tabernáculo perfeito, irmãos. Por quê? Porque ele traz a presença de Deus para o meio do seu povo de uma maneira íntima e pessoal. Não é mais aquele Deus que só o sacerdote ia lá na presença dele. Não. Agora Jesus vem e traz esse Deus de uma maneira mais íntima, mais próxima da humanidade. E aí, ele habitou entre nós, enfatiza também que Jesus, irmãos, Deus, ele veio habitar fisicamente entre os humanos, mas aí ele destaca
que assim como o tabernáculo era uma coisa provisória, era uma coisa passageira, Jesus também veio habitar entre nós, irmãos, mas não seria permanentemente como carne no nosso meio. Também Jesus veio passar um período temporário, mas também, irmãos, ele em breve ele iria se retirar e enviaria o seu Filho, o Espírito Santo, ou melhor dizendo, enviaria o Espírito Santo. E aí Jesus, quando se fala que era uma tenda, era algo provisório também, porque ele veio revelar o coração do Pai, ia voltar, mas depois Deus ia enviar o Espírito Santo para estar conosco agora, permanentemente, para sempre. Amém, irmãos? Então, irmãos, depois dele subir aos céus, ele viu o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está aqui, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus agora habita em nós de maneira permanente, não mais provisória. E aí, qual é a importância de eu saber disso tudo, irmãos? Qual é a importância de eu saber que Deus, ele decidiu se fazer carne e vir aqui habitar entre nós, revelar todo o plano de Deus, todo o plano salvífico, querer trazer a humanidade de volta para próximo dele? Qual é a importância, irmãos, na nossa fé cristã, irmãos, saber isso tudo, irmãos? A primeira coisa, irmãos, a gente saber, se trata da salvação, que nós já recebemos em Cristo Jesus. Isso é fundamental, irmãos, porque vai mostrar, irmãos, que esse Deus se fez carne, e Ele pagou esse preço, irmãos, para nos salvar. Ele tinha somente essa opção, irmãos, porque alguém precisava morrer e vencer o pecado, porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Mas precisava alguém vir a este mundo, não pecar, morrer sem pecado e ressuscitar, porque aí, irmãos, Ele estaria pagando o nosso preço do pecado, e nós receberíamos a salvação, aqueles que aceitassem esse plano de Deus. E agora Jesus pode representar, irmãos, nós perante Deus. É por isso que eu disse que Jesus, feito um homem, ele revela o Pai, ele nos traz Deus para próximo de nós, e também representa o homem perante Deus, porque quando ele venceu a morte, agora ele chega diante de Deus sem pecado. Ele não pegou, morreu, ressuscitou, venci o pecado, venci a morte, representando o ser humano, porque eu estava lá também com a natureza humana, e agora todos aqueles que recebem o meu sacrifício, eles têm direito à vida eterna. Então a primeira coisa que eu compreendo quando o Verbo se faz carne é que Ele me deu o poder da salvação, porque Ele venceu a salvação, Ele veio para vencer por mim e por você, e isso tem que animar a minha fé, porque quando eu compreendo que eu alcancei a salvação pelo amor de Deus, a ação de Deus, vi no seu amor aqui, é por isso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por nós. Quando eu sei que Deus me amou desta maneira, que seu Filho veio aqui, morreu por mim, irmãos, venceu o pecado, venceu a morte, e agora Ele me dá direito a eu ter a vida eterna com Deus. E eu quero fazer aqui uma observação, porque tem muito crente, irmão, desanimado, porque diz assim: mas eu tenho uma vida eterna, estou aqui nesse mundo, eu não sei quanto tempo vai levar para me morrer, para me estar com Deus e ter a vida eterna. Irmão, a vida eterna começa aqui, irmãos. A vida eterna começa aqui, não é só quando a gente morre não, lá quando morrer é a continuação, irmão. Mas aqui, irmão, nós temos todos os benefícios de Deus para aquele que foi resgatado, para aquele que é salvo, para aquele que tem um novo nascimento, para aquele que tem comunhão com Deus. Nós podemos viver uma vida santa aqui, uma vida agradável, uma vida que glorifica a Deus, uma vida feliz na presença de Deus. É aqui, irmão, não é só na eternidade futura não, é na eternidade presente, porque aqui eu já sou eterno. Aqui, esse corpo vai morrer, esse corpo vai para o pó, mas meu espírito, irmão, ele vai sobreviver, ele é eterno, o meu e o seu, amém? Quem está comigo aqui? Aleluias!
Então a primeira coisa que eu aprendo é essa. Se Jesus não tivesse nascido, se ele não tivesse feito carne, como é que ele ia vencer o pecado? Como é que ele ia morrer e ressuscitar se ele não tivesse nascido? Primeira coisa, irmãos, é esse. O segundo ponto, irmãos, é que no nascimento de Jesus como homem, demonstra, que eu acabei de falar, o amor de Deus e a humildade, irmãos. Humildade de Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele deixou o seu trono de glória e veio se aproximar de nós, irmãos, pecadores. Ele estava num trono de glória, todo poder. Ele é o Criador do universo. E aí ele deixa tudo isso para vir para o meio de pecadores como nós. E a gente tem que, aqui para nós, né? Aqui para nós, não vamos espalhar não. Mas nós aqui, irmão, a humanidade, nós temos uns irmãos que eu vou te contar, né? Eu estou dizendo a humanidade, irmão. Os salvos e os não salvos. Porque Jesus veio para esses, amém? Nós temos aí alguns que ainda vão ser salvos, eu creio, mas que hoje, irmãos, praticam coisas inomináveis, não, irmãos? Que misericórdia, né, irmãos? Mas Jesus veio para morar no meio de todos nós. Não é os que estão na igreja, não, irmãos. É de todos, irmãos. Do traficante, daqueles que matam sem misericórdia, daqueles que são perversos. Foi para esses que Jesus veio. E ele deixa o seu trono de glória, o seu reinado, a sua glória, e vem morrer. Vem, aliás, habitar entre nós, conviver com nós. Não é à toa, irmãos, que os invejosos crucificaram ele, os fariseus. Era essa raça humana que tem as mesmas características da raça humana atual. Eles queriam poder, os fariseus, ficaram intrigados com ódio de Jesus, porque Jesus estava atraindo pessoas, tramaram, invejaram, acusaram ele falsamente. Tem alguma diferença da humanidade de hoje em dia, irmãos? Hã? A gente não vê isso mais hoje, nos dias de hoje, não? Vê, irmãos. E aí, irmãos, mataram Jesus, mas ele veio para nós mesmos, irmãos, porque é a natureza humana. Ele não, a Bíblia diz que ele não veio para os salvos, não, irmãos, ele veio foi para os perdidos mesmo. Ele veio morrer para todo tipo de gente. Nós é que queremos separar as pessoas. Nós, não, isso aqui não pode vir para a igreja, não, rapaz, esse aí, rapaz. Mas Jesus veio para abraçar todos, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, para Jesus não tem lata de lixo, ele não descarta ninguém. Ele não descarta ninguém, irmãos. Para Jesus todo mundo é recuperável. Para Jesus ninguém vai para a lata do lixo, todo mundo é restaurado. É só se aproximar dele. Porque ele já fez, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele venceu o pecado, ele morreu, ele ressuscitou e nos diz: olha, receba-me como seu Senhor e Salvador, e você tem direito à vida eterna. Amém, meus queridos? O terceiro lugar, irmãos, que nós vemos de importância disso tudo, é o exemplo de Jesus, irmãos, para nossas vidas, irmãos. Porque a gente olhando para Jesus, a gente vê a humildade de Jesus, de vir habitar aqui, e o seu serviço em favor do semelhante, em favor do próximo. Então, quando a gente vê o gesto de Jesus, isso nos serve de exemplo. Se Jesus, se ele se humilhou, se ele morreu por uma pessoa que a gente não pode, talvez não valorize, mas a gente pode ver na palavra de Deus, diz que uma alma, ela tem mais valor do que o mundo inteiro, mais valor do que o mundo inteiro. Então era isso que Jesus via. E aí nos deixa o exemplo. Será que nós estamos fazendo acepções de pessoa? Será que nós estamos nos blindando da humanidade? Não porque aquele camarada é muito ruim, não porque aquela mulher é muito isso, aquilo, e às vezes a gente não quer levar o amor para essas pessoas. Nós estamos, irmãos, seguindo, se nós fazemos isso, fora do exemplo de Jesus. E a sua humildade, nós vimos lá. Vamos ver aí, meu filho, Filipenses capítulo 2, vamos, versículos 5 a 8.
Olha só o que foi que Jesus fez. Tenham entre vocês quem? A igreja. Isso aqui é carta para a igreja. O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que foi? Como é que Jesus pensava e ele procedia? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, por que ele disse que é semelhante ao ser humano e não humano? Porque ele também era Deus. Era humano, mas era Deus. Por isso que ele é semelhante aos seres humanos. E aí, queridos, ele se humilhou. Jesus não apenas se tornou humano, mas ele viveu uma vida de serviço e sacrifício por mim e por você. E aí ele nos mostra um padrão que nós devemos seguir como discípulos de Jesus. Tem crente aqui esta noite, irmãos? Tem discípulo de Jesus, irmãos? Então é essa a nossa missão, irmãos. Seguir os passos do Mestre. E quando a gente olha para a igreja do mundo todo hoje, quantas coisas, né, irmãos, que a gente vê que não está no padrão de Jesus, né? Porque a gente está vendo aqui alguém que se viu, alguém que morreu pelos pecadores, alguém que se importou com as almas. E hoje a gente vê, irmãos, quando a gente vê tantas coisas, a visão é só o material, a visão é só buscar o próprio interesse, enriquecer, e aí, irmãos, a gente fica, e é por isso, meu amado irmão Erlo, que depois dessa doutrina que eu creio que sábado vai estar cheio de irmão lá para levar o amor de Jesus a muitas pessoas, viu? Eu creio que vai ter muita gente lá evangelizando e levando o amor de Jesus, porque é essa a nossa missão, irmãos. É essa a nossa missão. Tanto é que a igreja está, assim, pouco distante do que Jesus viveu e nos mostrou como exemplo, que às vezes, irmão, a gente vem para um culto como esse, e a gente acha que Deus não está aqui, porque a gente não está fazendo aqui uma oração para resolver os nossos problemas em primeiro lugar. Mas, irmãos, é isso que Jesus quer de nós. E essa é uma palavra de ensino, amém? Mas aguarde no final também, Jesus nos ensina algumas outras coisas. E aí nós temos essa missão, irmãos, de ser o representante de Cristo aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. Deixa eu acelerar aqui. E quando a gente vê Jesus vindo se fazer carne, isso também nos traz um consolo e um conforto, irmãos, nós vemos um Jesus, um Deus que se importa conosco, que veio morrer no nosso lugar, e isso, irmãos, nos traz consolo, porque se Deus se importou de uma maneira tal para morrer por nós, quanto mais para nos ajudar em meio às nossas dificuldades, às nossas batalhas, às nossas lutas. Amém ou não amém? Se Ele se dispôs a morrer por nós, por que Ele não também me ajudaria na minha causa, na minha dificuldade? E às vezes, irmãos, a gente pensa que Jesus não está se importando conosco. Não se importa conosco. Mas eu quero concluir, irmãos, essa mensagem que eu quero orar hoje, lendo com meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, para que a gente possa orar esta noite. Olha o que diz Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Aqui é João, irmãos, dizendo que ele viu a revelação lá do anjo, e aí o que foi que João fez? Olha, prostrei-me diante dos seus pés, olha aí, para adorá-lo. Mas o anjo, porém, me disse: epa, rapaz, não faça isso. Não venha adorar porque eu sou anjo, não. De jeito nenhum. Eu sou um servo de Deus, rapaz.
assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Agora veja esse final. Pois o testemunho de Jesus é o que, irmãos? O espírito da profecia. Então, tudo que Jesus fez, irmãos, nos revelou, nos mostrou, e está aqui, irmãos, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, como eu sei que Jesus é a palavra, o Logos de Deus, a palavra que fez todas as coisas, quando eu leio essa palavra, criadora, é o espírito da profecia. Quando eu tenho essa palavra para mim como verdade, quando eu oro essa palavra sobre as minhas causas, ou sobre a vida do meu irmão, o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Quando eu sonho algo, ou recebo algo, na inspiração do Espírito de Deus, na direção, em concordância com a palavra de Deus, é o quê? O espírito da profecia. E esta noite, irmãos, eu separei aqui alguns versículos para me orar sobre a sua vida esta noite. Você que crê que Jesus é o verbo que se fez carne, você que crê que a palavra de Deus, lá do começo, no princípio, aquele que disse Deus e ouve, e que crê que Jesus é esse verbo de poder, que se importa conosco, que morreu por nós, eu quero orar por você esta noite, alguns versículos da palavra de Deus, porque o Espírito, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, e eu quero profetizar na sua vida esta noite, sobre o testemunho de Jesus, e se você crê, você recebe, amém? Se você crê, você já fica em pé glorificando a Deus, porque eu vou orar esta noite.